Olá, pessoal! Nessa aula iremos aprender a utilizar os recursos de paralelismo oferecidos pelo iOS. Para isso, assumimos que você já sabe sobre conceitos de concorrência e sobre como o Grand Central Dispatch, ou GCD, implementa esses conceitos. Caso você tenha alguma dúvida, consulte primeiro a apresentação introdutória oferecida nessa lição. Além de falar sobre as estruturas providas pelo GCD, que vão nos ajudar a explorar a concorrência, vamos ver uma demonstração de como a inclusão de alguns conceitos de linguagem funcional em Swift podem auxiliar a aumentar o desempenho do seu código. Caso você tenha dúvidas sobre o conceito de linguagens funcionais, consulte a apresentação introdutória, também disponível nessa lição. Considerando que não vamos mexer diretamente com threads, uma vez que o GCD nos permite o uso de outras estruturas, vamos verificar como funcionam as dispatch queues, principais estruturas para a criação de código concorrente. As dispatch queues são um mecanismo baseado na linguagem C e permitem a execução de tarefas específicas que são definidas pelo programador. É importante ressaltar que uma dispatch queue executa as tarefas tanto de forma serial quanto de forma concorrente, mas sempre em uma ordem FIFO, ou seja, first in, first out. Existem três tipos de dispatch queues. As seriais também são conhecidas como dispatch queues privadas e executam uma tarefa por vez na ordem que foram adicionadas na fila. A tarefa que está executando roda em uma thread diferente que é gerenciada pela dispatch queue. Tipicamente, elas são utilizadas para sincronizar o acesso a um recurso específico. Vamos ver na prática como essas filas funcionam. Bom, primeiramente, nós vamos então fazer a criação aqui de uma fila serial. Para isso, nós vamos utilizar a chamada dispatch queue create. Dentro dessa chamada, além de identificar qual é a variável, nós vamos dizer uma identificação específica para essa fila. Isso vai ser útil em casos de depuração. Então, nesse caso, é com.example.serial. Além disso, a gente coloca qual é o atributo dizendo que é uma fila serial. A seguir, nós vamos utilizar a chamada de dispatch async, que vai servir para inserir uma tarefa específica na fila que a gente acabou de criar. Agora, observem que nós estamos adicionando 3 threads específicas nessa fila aqui, o serial. Cada uma dessas threads vai ser responsável por imprimir apenas um número 1, 2 e 3, por um número determinado de vezes. Isso vai servir para que a gente consiga identificar qual é a thread que está em execução em um determinado momento. Observe, além disso, que nós também temos na thread principal a impressão da palavra main. Isso vai servir para que a gente consiga visualizar quando estamos executando na thread principal e quando nós estamos executando entre outras threads. Vamos agora ver na prática como isso funciona. Observe que a palavra main está constantemente sendo interrompida pela escrita da thread que imprime o número 1. Observe que nós não estamos executando ainda nem a thread 2, nem a thread 3. A gente só passa para a execução dessas threads seguintes quando a thread anterior já tiver terminado. Isso acontece porque nós estamos trabalhando com uma fila serial. A seguir, a gente vai ver um outro tipo de fila, cujo comportamento é um pouco diferente. E a execução continua, então, até que a gente tenha finalizado esse código. Bom, já as dispatch queues concorrentes executam uma ou mais tarefas de forma concorrente, apesar de ainda serem iniciadas na ordem que foram adicionadas na fila. Vamos agora ver isso na prática. Bom, começamos então agora com a criação de uma fila concorrente. Observe que a chamada é exatamente igual àquela que nós vimos anteriormente com as filas seriais. Só que agora nós vamos passar um parâmetro diferente, especificando que essa fila é uma fila concorrente. Além disso, nós continuamos fazendo a inserção de tarefas na fila através da chamada de dispatch async e nós vamos fazer essa inserção na fila de queue concorrente e vamos colocar então as mesmas 3 threads que a gente havia feito no exemplo anterior. Então, nós vamos ter primeiramente uma thread imprimindo o número 1, depois nós vamos ter uma thread que está imprimindo o número 2
E por fim, uma thread que está imprimindo o número 3. Além, é claro, da thread principal que está fazendo a impressão da palavra main. Bom, vamos observar agora a execução dessas tarefas no console. A thread principal continua sendo interrompida pela execução das outras 3 threads que nós criamos. Só que agora nós não temos mais a thread 1 executando inteira para então a 2 e depois a 3. Observe que a palavra main constantemente está sendo interrompida tanto pela thread 1, quanto pela thread 2, quanto pela thread 3. Isso acontece porque nós estamos empregando uma fila que é concorrente, ou seja, as 3 threads, as 3 tarefas que foram adicionadas nessa fila estão disputando o processador de forma igual. Finalmente, a principal ou main dispatch queue é uma fila serial que está globalmente disponível e é executada pela thread principal da aplicação. Por esse motivo, ela normalmente é empregada como um ponto-chave para a aplicação. Vamos observar agora como funciona a fila principal em execução. Bom, então essa é a fila principal e serial que deve ser utilizada com bastante cautela, pois se trata da fila principal do aplicativo. Observe que qualquer tarefa colocada na fila principal vai bloquear a interface do usuário e, portanto, pode diminuir a responsividade do seu aplicativo. Nós vamos utilizar exatamente o exemplo que nós utilizamos para a fila concorrente, ou seja, estamos utilizando a criação de 3 threads na fila concorrente, além de uma tarefa na fila principal. Estamos agora ativando 2 breakpoints para que a gente consiga visualizar aqui na depuração exatamente qual é a fila que nós estamos utilizando para uma determinada tarefa. Então, nesse momento, estamos visualizando aqui que estamos mexendo na fila principal do aplicativo. De novo, bastante cuidado ao utilizar isso, porque pode bloquear a aplicação. E agora observe aqui que nós estamos utilizando a fila concorrente, exatamente aquele nome, aquele identificador que nós colocamos na hora da criação dessa fila. A hora que colocarmos em execução, observamos então que essa escrita da palavra main está bloqueando a thread principal. E é por causa disso que nós não vamos conseguir fazer a visualização da view enquanto essa tarefa de escrita não tiver sido finalizada. Colocamos isso de forma proposital no view do load, que segundo o ciclo de vida da view, vai fazer com que aguarde. Então, observe que só aparece a informação da tela assim que a thread principal terminou de executar. Bom, nos exemplos anteriores, nós nos preocupamos mais com os tipos de filas do que com a forma de adição das tarefas nessas filas. Agora que você já sabe que para executar uma tarefa em uma determinada fila você precisa fazer a associação, vamos visualizar como é feita essa associação. Ela pode ser feita tanto de forma síncrona quanto de forma assíncrona. Uma vez que a tarefa já está colocada na fila, é a fila quem vai ser responsável por executar as tarefas tão cedo quanto for possível, respeitando as restrições de execução, além, é claro, das outras tarefas que já estejam ali adicionadas. Sempre que possível, utilize chamadas assíncronas como a dispatch async. Isso porque quando você adiciona uma tarefa a uma fila de forma assíncrona, a thread que fez a chamada principal pode continuar executando. Por exemplo, a thread principal fez uma chamada assíncrona para a adição de uma tarefa em uma determinada fila. Neste caso, tanto a tarefa da fila em questão quanto a tarefa da fila principal serão executadas de forma concorrente. No entanto, se você fizer uma chamada síncrona, você irá bloquear a thread que disparou essa chamada. Neste caso, você irá bloquear a thread principal. Vamos agora modificar o exemplo da fila serial para utilizar chamadas síncronas ao invés de assíncronas. Vamos visualizar o efeito disso. Bom, nós continuamos então fazendo a criação das filas através da chamada dispatch queue create. Continuamos colocando um identificador para visualizar na parte de depuração e estamos, nesse caso, empregando uma fila serial. O que vai acontecer agora? Antes nós estávamos utilizando uma chamada assíncrona, ou seja, o dispatch async. Dessa vez, vamos empregar o dispatch sync. E entre uma chamada de dispatch sync e outra, nós vamos colocar
uma chamada que vai pertencer à tarefa principal, à thread principal. Então, nós vamos fazer 3 threads e cada uma dessas threads vai ser interrompida pela execução da thread principal. No caso aqui, estamos empregando apenas um print, escrevendo thread principal e depois thread principal de novo, entre uma thread e outra. Além disso, nós estamos adicionando aqui breaking points para que a gente consiga visualizar melhor na parte de depuração quando que estamos entrando na fila principal e quando que estamos saindo da fila principal. Observe que toda a thread 1, que printa o valor 1, foi executada e somente agora a thread principal entrou em execução. É isso que a dispatch sync faz, ela bloqueia quem fez a chamada. Nós estávamos chamando a fila a partir da thread principal. Então, com o uso do dispatch sync, a gente bloqueou a thread principal. Observe que vai acontecer a mesma coisa de novo na hora que chamarmos a segunda thread, que está imprimindo o valor 2. A thread principal só vai ser executada de novo uma vez que tenha finalizado a thread 2, a thread que imprime o valor 2. Por fim, quando a thread principal terminou, é que nós podemos então passar para a terceira thread, que vai imprimir o terceiro valor e com isso vai liberar a execução de toda a thread principal, fazendo com que seja possível a exibição na tela desse simulador. Agora, uma dúvida muito comum na utilização de filas é se dentro de uma fila podemos adicionar mais tarefas. Suponha que tenhamos uma fila concorrente, a com.example.concurrent. Dentro dessa fila, podemos realizar qualquer tarefa, inclusive a adição de outras tarefas a outras filas. Modificamos nosso exemplo anterior de execução concorrente. Antes, nós tínhamos a utilização e a criação de uma fila concorrente, sendo que a partir da thread principal, nós fazíamos então a execução, a criação e a adição de 3 threads diretamente nessa fila. Agora nós vamos modificar um pouquinho, sendo que nós vamos continuar utilizando uma chamada a partir da thread principal, mas as outras chamadas vão ser feitas a partir desse dispatch async. Ou seja, uma chamada é disparada através da fila principal e as demais são diretamente disparadas dentro da fila queueConc que nós acabamos de criar. Observe que nós estamos empregando primeiramente um dispatch async e depois um dispatch sync. Colocamos ali um breakpoint para visualizar o momento em que nós terminamos essa segunda tarefa síncrona. A partir disso, nós temos a terceira thread e a execução da thread principal. Agora, a nossa thread principal continua escrevendo a palavra main e as 3 threads continuam sendo apenas uma identificação. Observe na execução que a gente está fazendo a concorrência entre a thread principal e a primeira e a segunda thread, principalmente porque nós fizemos o despacho dessa segunda thread dentro da thread da fila concorrente. Agora, uma vez que nós utilizamos uma chamada síncrona, ela está impedindo o avanço para a terceira thread, que só consegue ser executado uma vez que a segunda thread interna tenha sido disparada. Uma vez que todas tenham terminado, é possível então visualizar a tela aqui no nosso simulador. O sistema oferece para cada aplicação 4 filas globais concorrentes. Elas são globais a toda a aplicação e são diferenciadas somente pelo nível de prioridade que é adotado. Uma vez que são filas globais, não é possível criá-las de forma explícita. Ao invés disso, você deve pedir para utilizar cada uma dessas filas através da função dispatch getGlobalQueue. As prioridades oferecidas são High, Low, Default e Background. Agora vamos ver um exemplo da utilização dessas filas. Nesse exemplo, vamos continuar fazendo um loop com a escrita de alguma coisa na tela. Só que agora vamos trabalhar uma situação bastante comum. Você coloca alguma computação para ser realizada em uma fila global, nesse caso com a prioridade de background, mas precisa fazer a atualização de algum item que está na tela do usuário. A questão é que para fazer a atualização na tela, nós sempre vamos precisar utilizar a fila principal de execução. Nesse caso aqui, nós vamos fazer as duas situações para que você possa observar a diferença. Na nossa fila
de background, nós estamos adicionando apenas a impressão de valores que vão ser colocados aqui no console. E além disso, nós vamos fazer em um determinado momento a atualização de um label que nós criamos previamente. Vamos observar agora como fica a execução da maneira como está. Observe que o label continua desatualizado, muito embora essa dispatch queue já tenha terminado a sua execução. Observe que nós já chegamos no final dessa fila que foi colocada. Vamos fazer uma pequena modificação. Vamos agora fazer com que a atualização do label seja disparado a partir da fila principal. Sempre que você estiver utilizando componentes da interface do usuário, nós precisamos utilizar a fila principal para isso. Agora nós estamos fazendo um dispatch async na fila principal e estamos fazendo a atualização do label nessa fila. Observe a diferença. Instantaneamente, essa label foi modificada, ou seja, nós passamos pelo primeiro for, de escrita background, e em seguida já fizemos a atualização. Nunca se esqueça, atualizações de tela, mesmo que disparadas a partir de uma fila secundária, devem sempre ser colocadas na fila principal para que tenha seu efeito imediato. Uma das grandes novidades no lançamento do Swift foi a inclusão de alguns conceitos de linguagem funcional. Linguagem funcional é um paradigma de programação que trata a computação como a avaliação de funções matemáticas, evitando estados e dados mutáveis. Esse paradigma é considerado declarativo, o que significa que ele é formado basicamente por expressões. Isso quer dizer que em um código funcional, o valor de saída de uma função f depende somente dos argumentos que são colocados na entrada dessa função. Então, chamar a função f duas vezes com o mesmo argumento x irá produzir o mesmo resultado para f de x nas duas vezes. Uma das principais motivações para se utilizar o desenvolvimento através de uma linguagem funcional é que esse paradigma tenta eliminar os efeitos colaterais. Assim, as mudanças no dado estado da computação que não dependam das entradas da função são eliminadas, tornando o comportamento do programa mais previsível e a aplicação da concorrência mais fácil. Como exemplo, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma lista que vai conter, então, números distintos. A partir dessa lista, que aqui no caso está se chamando numbers, nós vamos fazer a separação dela em números pares e números ímpares. Para fazer essa separação, nós vamos utilizar uma operação bastante comum em linguagens funcionais, que é a operação de filtro, aqui no Swift disponível como filter. Observe que esse filtro ele acontece em função de uma lista, da nossa lista principal. Aqui nós estamos colocando uma condição para que o filtro ocorra. Então, numa das vezes vai ser para seleção de números ímpares e na segunda vez para seleção de números pares. Observe que essas operações de filtro, elas estão sendo adicionadas numa fila que é utilizada com uma prioridade de background. A ideia é que nós façamos essa operação, nós vamos colocar então nessas constantes de números pares e ímpares, só que a gente vai fazer a atualização de dois componentes da tela que estão separados e vão nos ajudar a visualizar os números pares e os números ímpares que estão contidos na nossa lista. Observe agora a execução. Aqui na execução, conseguimos visualizar que as tarefas que foram colocadas de forma assíncrona na fila de background estão sendo executadas ao mesmo tempo, mesmo que elas pertençam à mesma lista inicial que é a lista numbers. Conseguimos então fazer a atualização dos números pares e ímpares na tela principal. Para saber mais detalhes sobre a linguagem funcional, outras operações e sua aplicação no Swift, consulte a apresentação contida nessa lição. Bom, todas as estruturas vistas foram pensadas para que seja mais fácil para o desenvolvedor executar o código de forma concorrente. No entanto, essas tecnologias não garantem o aumento da eficiência e da responsividade da sua aplicação. Ainda é sua responsabilidade usar as filas de maneira efetiva para que as suas necessidades sejam atendidas sem deixar que isso cause um overhead desnecessário na aplicação. Por exemplo,
Embora você possa criar 10.000 tarefas e enviá-las para uma fila, isso pode acarretar em uma queda de desempenho. Antes de introduzir qualquer quantidade de concorrência no seu código, é importante que você utilize alguma métrica para medir o desempenho da sua aplicação. Uma vez que a concorrência tenha sido implementada, você pode então utilizar essas métricas para comparar se houve realmente um ganho de desempenho e quanto esse ganho representa. Para ajudá-lo com a medição de desempenho e outras ferramentas, verifique a documentação da Apple. Bons estudos e até mais!